Oi, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre o jogo Brasil e Japão. Eu quero falar para vocês que eu não sei o que o Zico fez com o futebol japonês, que chegou aí num patamar de ser considerado aí um perigo para a seleção brasileira e as outras seleções também, no qual eles buscam desesperadamente, né, o campeonato. E eu notei, aí assisti o jogo, eu notei que a seleção do Japão tá aí. Eles desenvolveram um futebol técnico, né, gente? E é uma coisa que muita gente não tem. Muitas seleções experientes, que inclusive as campeãs, não têm essa técnica que eles têm. E eu notei também que eles estão assim com o futebol agressivo. Lembra bastante lá o futebol argentino. E tem um detalhe aí que eu quero falar para vocês. O Lionel Messi tem aí uma dívida com o pai. Eu não sei como é que ele tá, mas ele estava doente, o pai do Messi. E ele tem aí uma dívida com o pai, né? Que é ganhar aí a Copa do Mundo esse ano. Porque eles têm isso, né? Essa obsessão. E eles buscam, né? Agora, a seleção do Japão, o que eu notei, que eu acho que todo mundo viu, é o foco, né, gente? Eles têm muito foco. É uma coisa assim que eles sabem o que eles querem e no momento exato. Como eu já falei aqui antes, né? Eles têm essa técnica. Vai ser aí difícil talvez não, é impossível, né? Mas o que eu quero falar para vocês é que temos aí também o Cristiano Ronaldo, que andaram falando que ele tá acabado e tal, e isso irritou bastante ele e aumentou bastante também a sede de vingança do Cristiano Ronaldo, né? E tem outras aí melhores, algumas que estão aí desenvolvendo uma técnica diferente, que está conseguindo inclusive aí dificultar a vida daquelas que a gente achava que eram até favoritas. Porém, eu acho que nós temos aí o Alisson tem sido cotado aí um dos jogadores mais bonitos do mundo na Copa, mas ele vai precisar muito mais do que beleza para conseguir aí, porque olha, eu acredito mesmo que pode ser que vá para os pênaltis, e porque eu acho que a gente conhecendo bem as duas seleções, eu acho que eles vão segurar, gente. Eu acho que ambos aí não vão querer entregar, não vai querer perder. Eu acho assim uma burrada, né? Levar para os pênaltis. Eu acho que devia já matar no primeiro tempo, mesmo porque existe um detalhe importante que eu tenho a dizer para vocês, que a seleção do Japão, eu gosto muito de arroz e eles comem bastante arroz e o arroz dá muita energia. E eu posso falar isso por experiência própria. E a seleção japonesa tem muita energia. Eles são assim, eles correm, gente, e eles no final eles estão ali. Eu assisti jogo que a seleção, algumas seleções, não conseguia nem ficar em pé no final do jogo. Eles tiveram que ser quase carregados porque eles estavam exaustos. E a seleção do Japão, ela tem essa coisa de velocidade, incansável, gente. Eles são assim incansáveis. Eles correm o tempo todo. E eu acho que é aí que vai ser o perigo para o Brasil, a exaustão. Pode ser que lá, se levar para os pênaltis, tem prorrogação. E se levar para os pênaltis, vai estar todo mundo exausto, todo mundo cansado, todo mundo, assim, em estado mesmo difícil de continuar e difícil até de... Quando a exaustão chega, quando o cansaço chega, a pessoa fica com dificuldade de raciocinar, entende? Isso que eu quero dizer, que às vezes até... o que eu noto que muitas jogadas ali que poderiam ser bem aproveitadas, finalizadas em gol, mas não acontece pela assim, sabe, inexperiência, pela falta de raciocínio, falta de técnica, falta de estratégia mesmo. Uma outra coisa que eu não tô gostando de ver, não gostei, o Alisson, quando ele dá o tiro de meta, que ele vai ali, quando é finalizado, ele joga a bola ali na área,
do Brasil. E isso me preocupa. Ele confia na defesa do Brasil. E isso eu acho que não pode ser feito. Ele joga ali a bola na área do Brasil. E alguns eles jogam lá no meio do campo para ver se arma um contra-ataque, para ver se acontece alguma coisa. Agora ele joga na área do Brasil, fica aquela pressão do outro time, o jogador do Brasil já perde a bola e ali fica só na área do Brasil, muita pressão, e ele não é perfeito, ele não vai conseguir salvar todas. E aí que eu falo pra vocês, eu acho assim, se o Alisson jogasse lá, chutasse lá, os jogos que a gente assistia antes nas outras Copas, eles davam aqueles tiros de meta assim bem longe, lá pro meio do campo, mais pra longe. Tem alguns até que chuta tão forte que vai de goleiro pra goleiro. Então eu acho assim que esse erro do Alisson tá sendo difícil aí, porque ele joga ali na área praticamente do Brasil, coisa que poderia chutar lá mais pro meio para armar um contra-ataque e ir já pro ataque para conseguir, quem sabe, fazer um gol. Agora tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Existe aí uma frase que eu sempre usei: quem não faz, leva. Ou seja, se não fizerem ali no primeiro tempo contra o Japão, infelizmente, gente, não vai entregar essa, e eles têm estratégia. Então eu acho que eles têm estratégia. Então eu acho assim que o Brasil tem que batalhar aí no primeiro tempo, porque, repito, quem não faz, leva. E cardíacos, por favor, se cuidem, façam aí um treino pré-jogo, peça pro cardiologista de vocês ficar com o celular ligado. E torçam, mas com consciência, e proteja seus animaizinhos de estimação, caso aí o Brasil venha fazer gol, caso venha, porque na região que eu moro é proibido e queima de fogos, é proibido fogos de artifício, a defesa dos animais proibiu. Se na sua região tiver aí fogos de artifício, proteja os animais, os cachorros, porque eles sofrem bastante. É torturante para eles o fogo de artifício, realmente perturba muito. E o que eu tenho a dizer para vocês é que se cuidem aí e cuidem também do coração, porque vai ser sofrido. Eu acho assim que vai para os pênaltis. Eu acho que ninguém vai querer entregar. E se cuidem, porque a vida segue, novas Copas virão. E que esse mata-mata aí só mate mesmo lá a capacidade de vencer dele só. E que seja aí um jogo vencedor para aquele que batalha mais, que ganhe o melhor. E que seja aí uma coisa bonita. Porém, tomara que vocês estejam certos na torcida e vençam. E eu desejo que seja aí o Brasil, mas vai ser difícil o bastante. Valeu!